Boa noite, queridos irmãos e irmãs que fazem parte do Evangelho no Lar da Casa Espírita Eulália Nogueira. Reunidos por esta corrente de luz, pedimos a assistência dos mentores da nossa casa, para que possamos compreender e entender e colocar em prática a lição de hoje. Do capítulo 2, Meu reino não é deste mundo, itens 1, 2 e 3. Instruções dos Espíritos, a vida futura e a realeza de Jesus. Pilatos, entrando de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou: Você é o rei dos judeus? E Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, certamente meus seguidores teriam lutado para que eu não caísse nas mãos dos judeus. Mas, por enquanto, meu reino ainda não é daqui. E Pilatos lhe perguntou: Então você é rei? E Jesus lhe respondeu: Você está dizendo que eu sou rei. Eu nasci e vim a este mundo para dar testemunho da verdade. E todo aquele que segue a verdade ouve a minha voz. São João, capítulo 18, versículo 33, 36 e 37. A vida futura. Por essas palavras, Jesus diz claramente que a vida futura deve ser a principal preocupação dos homens que vivem na Terra. Em todas as oportunidades, ele se refere a este grande princípio. Sem a vida futura, a maioria dos seus ensinamentos morais não teria nenhuma razão de ser. Muitos não entenderam o que Jesus falou e acharam que ele só estava se referindo à vida presente, por não acreditarem na continuação da vida após a morte. Não conseguiam entender a vida futura, achando até mesmo ingênuas as suas palavras. A vida futura pode ser considerada como o principal ensinamento de Jesus e por isso foi colocada no início desta obra. Ela deve ser a meta de todos os homens. Somente a continuação da vida pode explicar as grandes diferenças que existem entre os homens aqui na Terra e fazer com que a justiça de Deus se cumpra ao longo do tempo. Item 3. Os judeus não compreendiam muito bem a vida futura e acreditavam que os anjos eram seres privilegiados da criação. Não sabiam que os homens, pelo seu desenvolvimento espiritual, também poderiam se tornar anjos e compartilhar da mesma felicidade. Pensavam que os bens materiais, a supremacia da sua nação perante as outras e as vitórias que conseguiam sobre seus inimigos era uma recompensa por cumprirem as leis de Deus. Acreditavam também que as calamidades coletivas e as derrotas eram o castigo pela desobediência a essas leis. Moisés não poderia dizer mais a um povo pastor, sem cultura, interessado somente nas coisas deste mundo. Mais tarde, Jesus veio ensinar que existe um outro mundo, onde a justiça de Deus segue o seu curso e onde os bons que procuram seguir os seus mandamentos encontram sua recompensa. Este outro mundo é um mundo espiritual, para onde Jesus retorna após deixar a terra.
Jesus precisou ajustar o seu ensinamento ao estado evolutivo dos homens daquela época. Pois se ele falasse toda a verdade, o povo não entenderia e, em vez de esclarecê-los, causaria mais dúvidas. Limitou-se a colocar a vida futura como sendo uma lei da natureza, a qual ninguém pode escapar. Todo cristão acredita de algum modo na vida futura, mas a ideia que faz dela ainda é muito vaga. Para a grande maioria, ela apenas é uma crença desprovida de certeza absoluta, de onde resultam as dúvidas e a dificuldade que muitos têm em compreender a continuação da vida após a morte. Hoje, os homens estão mais maduros para compreender as verdades, e o Espiritismo vem completar os ensinamentos do Cristo sobre a vida futura e sobre vários outros aspectos. Com os ensinamentos da doutrina espírita, a vida futura não é mais uma incerteza, é antes uma realidade demonstrada pelos fatos, pois são os próprios espíritos que vêm descrevê-la em todos os seus detalhes, não deixando margem a nenhuma dúvida. Mesmo as inteligências mais simples conseguem compreender que a continuação da vida é uma realidade, do mesmo modo que conseguimos imaginar um país do qual lemos apenas uma descrição detalhada. O relato que os espíritos fazem de uma vida feliz ou infeliz na vida futura é feita de uma maneira tão verdadeira, tão racional, que reconhecemos não poder ser de outra forma. Assim, a verdadeira justiça de Deus somente irá se cumprir na vida futura, onde através das sucessivas reencarnações será possível resgatar os nossos erros. Bem, queridos irmãos, o reino de que fala Jesus não é de caráter material, constituído de riqueza e poder. É um reino de paz e fraternidade, a que tem acesso os espíritos que vivem acordes com a lei de Deus, transmitida em seu Evangelho. Jesus nos ensina que somos espíritos imortais, criados para a aventura, que só o seu reino nos possibilita. A vida física é apenas um momento de aprendizado e aperfeiçoamento na eternidade. Quando os valores espirituais se elevarem acima dos interesses puramente materiais, o homem conhecerá, ainda na terra, o reino anunciado pelo Cristo. Jesus veio à terra para instruir a humanidade sobre a lei do amor, que resume por inteiro a lei de Deus, e sobre o destino eterno do homem, conquistado a cada dia pela prática do bem. Vida futura, entendemos uma vida que transcende os limites da existência material e continua além da morte do corpo físico. Esta vida de natureza espiritual tem início quando estamos na Terra, preparando o nosso amanhã pela prática constante do bem, e continua por toda a eternidade. A vida futura tem de ser o ponto de mira de todos os homens. Só ela explica todas as anomalias da vida terrena e se mostra de acordo com a justiça de Deus. O nosso futuro espiritual
começa a cada dia, pela prática das boas obras, do estudo e da prece, orientados pelo Evangelho de Jesus. É assim, queridos irmãos, passando para a última parte, nós pedimos por todos os que estão sofrendo, pelos doentes nos hospitais, em seus lares, por todos aqueles que estão passando sofrimento, por males físicos e espirituais, encarnados e desencarnados. E pedimos também pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso Brasil, pelo nosso planeta. E pedimos também aos médicos, enfermeiros do espaço, que coloquem nas nossas águas o remédio que cure o nosso corpo físico e harmonize o nosso espírito. E com muita gratidão pela oportunidade, cerramos este Evangelho, desejando que a paz envolva todos que estão participando. Muita luz, que assim seja. Uma boa noite a todos.